Me Conecta tá no ar de novo, porque por algum motivo nós caímos, né? Mas como nada é por acaso, vamos reconectar e vamos começar de novo essa conversa maravilhosa sobre o Outubro Rosa, sobre o autocuidado, sobre CA Mama, né? Acredito que alguns termos que a gente possa usar aqui na nossa conversa podem ocasionar esse tipo de situação de cair a live. Então a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado em falar algumas coisas para que os termos não façam com que a nossa live caia de novo. Mas vamos lá, né? Então, nossa convidada de hoje é a Nayara Guimarães. Eu vou chamar ela novamente aqui para a gente retomar a nossa conversa. Para você que já estava na live quando caiu, vai ouvir algumas coisas de novo. E para você que está entrando agora, bem-vindo e vamos lá. Né, sobre a importância de reescrever a vida e continuar a vida, né, e entender que um diagnóstico não define você, né? Então a Nayara vai trazer como foi essa experiência para ela, dividindo isso conosco. E eu espero que você que está assistindo, compartilhe essa live, tem um aviãozinho aqui do lado, compartilhe, para que ela realmente possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Porque essa é uma informação extremamente rica, que vai fazer com que as pessoas possam ter acesso, né, a não só a informação, mas a empatia de alguém que viveu e está vivendo, né, esse processo, né? Nayara, voltamos, né? Como eu disse, talvez vamos começar nos apresentando de novo. E eu acredito que a gente tem que tomar um cuidado com algumas palavras, que essas palavras elas acabam nos derrubando, né? É verdade. Então, vamos falar de CA, de diagnóstico, né? E para que a gente não tenha esses problemas. Que, infelizmente, por mais que a boa intenção seja nossa, existem nessa questão de política de rede social. Então, vamos lá. Nayara, novamente se apresenta, né? Porque tem gente nova aqui, né? E vamos continuar nossa prosa. Tá bem, vamos lá então. Sou Nayara Guimarães. Atualmente eu estou ainda lutando, enfrentando um CA de mama. Tá? Aos meus 31 anos eu descobri, atualmente com 32 anos. Sou mãe de duas crianças, sou casada, sou empresária, tenho duas marcas, né? Tenho duas lojas e atualmente estou morando em Salinópolis, Pará. E caí aqui falar com a Michelle, muita coisa boa hoje à noite. Isso aí. Então, como a gente falou, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, em Erechim, né? E por intermédio do Ariel, que é esposo da Nai, né? Trabalhei com o Ariel em Vidal Ramos, Santa Catarina, né? E isso nos fez uma ponte, porque eu comecei a seguir a Nai, porque a Nai é uma mulher de estilo, ela fala de moda, ela tem propriedade, e quem não gosta, né, de ficar bonita, de ficar bem, né? E eu percebi que durante todo o processo, né, você teve sempre essa energia, né? E isso, de certa forma, nos nutria do lado de cá, mandando energia positiva, né? Então, me conta um pouquinho, Nai, como é que foi a descoberta, né? Como que você teve a dúvida se tinha alguma coisa diferente? Uhum. Assim, é uma situação que eu acho que muitas pessoas que contam como descobriram é algo assim, bem assim, improvável, muitas vezes a gente não espera, né? E muitas das vezes, como foi o meu caso, é no toque. Para vocês terem uma ideia, eu estava na minha casa, tomando um banho como qualquer dia comum, né? E quando eu estava ensaboando essa região aqui da axila e da mama, eu senti um carocinho bem na axila. E na hora do banho mesmo, eu já achei aquilo estranho, assim, porque quando a gente fala em nódulo, é difícil explicar. As pessoas acham que é algo assim que é muito grande, ou é molinho, é algo diferente. Como a gente conhece o nosso corpo, realmente eu senti assim, isso aqui não é, isso aqui tá estranho. E Uhum. aí no banho mesmo eu já falei, eu já chamei o Ariel, já daquele jeito, assim, Ariel, vem cá. E aí eu falei assim, olha só, tem uma coisa aqui na minha axila. Aí eu tava amamentando na época, a Melinda não tinha nem 2 anos ainda, foi para um final de ano. E aí ele falou assim, isso aí não deve ser nada, eu tinha até viajado, né? E aí ele falou assim, isso aí deve ser leite empedrado, sabe aquela coisa assim isso aí a Melinda não Sim. mamou e ela tava, né, tava mamando ainda. Então foi um negócio assim muito, sabe, estranho.
Tanto que, no momento, assim, eu não fui no médico já no outro dia. E no começo eu não dei muita importância. E fica aí com aquilo assim, não, então tá, tem que marcar pra ver. Tem que marcar pra ver. E vou te dizer assim, passou uma semana, passou duas, foi no segundo mês que eu comecei a procurar e que eu fui atrás pra ver o que que era. E a gente foi atrás de tudo, inicialmente, até pra dizer pra vocês assim, fui infectologista, passei em vários médicos até realmente chegar num mastologista e chegar ao ponto de fazer a biópsia. Porque a gente não imagina que vai ser. Eu falo muito assim, eu gosto muito de participar de rodas de conversa, de qualquer coisa que eu possa contar a minha história, por isso que eu trouxe para a internet, porque eu nunca tinha ouvido falar que podia ter um nódulo na axila. Se eu falasse pra vocês, falassem, nossa, que estranho, mas juro, assim, quando eu era mais nova, nunca participei de uma conversa de câncer de mama. Na minha cidade tem grupo, tem trabalho voluntário e eu nunca tinha participado, nunca tinha lido um folheto, pra falar bem a verdade, assim. Não tinha. Então, assim, tanto que na hora aquilo me espantou, assim, eu achei estranho, mas fiquei tranquila. Não É, foi um negócio que eu fiquei apavorada. e isso é muito comum, né? Ainda mais quando a mulher está amamentando, ficar com os carocinhos, né? Então, eu também tive um susto, né? Graças a Deus não era uma calcificação mesmo, mas eu apalpei a mama e eu já tinha deixado o menino, né? O meu maior já tinha deixado de amamentar já fazia mais de 2 anos e tinha um caroço. Ele foi feito o exame, né? A mamografia, né? E eram calcificações. Mas Isso. para que Comum. isso, né, para que isso aconteça, para que você identifique, muito importante conhecer o teu corpo. É, com certeza. Conhecer o Com teu corpo certeza. e se permitir se tocar, porque é uma coisa que o pessoal que já fez processo terapêutico comigo, primeira coisa, a primeira lição que eu dou é se conhecer de novo. É se sentir no mundo de novo. Desde tomar um café, um chá, uma água e sentir aquilo dentro da boca, comer a comida sentindo sabor, pôr o pé na terra, tomar um banho, sabe? Sentir o teu cabelo, sentir o teu corpo. Porque a gente não se sente mais. A gente vive numa vida automática. E como é Uhum. importante, né, Nai? Porque se não tivesse, você não tivesse esse cuidado consigo mesma, e não tivesse esse incômodo, você talvez não tivesse buscado, né? E assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito assim, qualquer coisa eu vou pro Google. Eu acho assim, isso aqui, vou lá pesquisar. Eu tenho, assim, tinha sempre esse hábito. E eu não tive isso de pesquisar sobre o caroço. Juro, assim, era um negócio pra ir pra médico e assim, não tava me incomodando no começo. Não achava que aquilo ia ser algo tão complicado como foi, né? Achava assim, aí mandei mensagem para minha mãe, acho que eu conversei com amigas, a gente falou assim, isso aí deve ser, né, outra coisa. Minha mãe também tem, minha tia também tem, é benigno. É muito normal a gente ter nessa região da mama, né? Mas é interessante porque a maioria acha na mama. O Uhum, meu, né? Eu não gosto de falar o meu porque não é meu. Mas o que eu uhum, tive já foi encontrado na axila, tanto que já é outro estágio, não foi nem o primeiro uhum, estágio. Quando ele sai, né, da mama, na axila, a gente já conta como o meu já foi estágio 3 para ter uma noção. Então, assim, uhum, já era um negocinho assim que realmente tinha que ir atrás. E foi logo sim. em seguida, assim, logo em seguida a gente começou assim, esperou ali um momento de. Eu lembro que era final de ano, festas de final de ano, início do ano, eu comecei em janeiro, passou umas semanas, e eu comecei, e aí aqui a gente é mais interior, né? Apesar de ser uma cidade até de 40 mil habitantes, ela é interior, então os melhores tratamentos, melhores clínicas, a gente, na minha época, ainda era mais em Belém. Então eu comecei aí a fazer exames. E a gente começa a fazer de tudo, né? Fazer check-up, fazer tudo. E na verdade foi com a biópsia que a gente Uhum, descobriu, assim, realmente que veio o diagnóstico do que era. Porque, assim, as imagens ainda não demonstravam, não dava para ter certeza, né? Eles, claro que os médicos vendo era mais escuro. Quando você vê que é benigno, um tumor benigno, ele é mais clarinho, a forma do benigno pro maligno ele é diferente.
Então, tudo Uhum. isso, obviamente que eu no começo não sabia, né? Uhum. Mas quando eu fiz a punção para fazer a biópsia, logo em seguida veio o diagnóstico que era um carcinoma maligno. Então, ali Uhum. foi realmente assim que eu digo, eita, não esperava, mas era, né? Então, assim, foi por ali, foi bem no diagnóstico do médico que a minha ficha caiu. Até então, eu até achei que não poderia ser diferente, que não seria nada pior, assim. Uhum. E como foi para você, pessoal? Só boa noite. Quem está dando boa noite aí, continue dando boa noite. Está muito bom ver Boa vocês por noite. aqui. E compartilhem essa live. Enquanto vocês estão assistindo, tem uma flechinha que manda, porque esse conteúdo que a Nai está trazendo é um conteúdo que vai provavelmente esclarecer muito, né? Você, mulher, Ah, esposo, amiga, ou mesmo que está passando por um processo, né? Porque minha pergunta que eu tenho para ti agora, Nai, é sobre o diagnóstico. Como é que foi para você receber, né, esse diagnóstico? olha, eu lembro assim que quando eu fiz a punção e quando a gente foi fazer a biópsia e eu peguei o resultado, eu já joguei na internet, já vi que não era bom. E a gente eu recebi o diagnóstico online, recebi pelo médico que fez a punção e ele falou assim, olha, procure o teu médico urgente. Na verdade, assim, eu sempre fui a pessoa a receber depois. Quem recebeu tudo pra mim sempre foi meu marido. O Uhum. Ariel foi a pessoa, assim, que ficou à frente de tudo. Tanto que ele levava primeiro choque, depois ele me passava. E ele já falava assim, ó, já marquei com o médico tal, o médico mesmo que fez a minha biópsia, que encaminhou já, me disse que já ia me encaminhar para tal médico, que já conhecia. Então, assim, foi tudo muito rápido, mas nós marcamos a consulta com o oncologista, né, que é o correto, quando a gente tem Uhum. uma biópsia em que, como no meu caso era maligna, a gente tinha que já falar com o oncologista. E eu lembro, assim, que eu levei para ele, entreguei, e eu falei assim, doutor, isso aqui é mesmo? Tem certeza? Isso aqui não pode estar errado? A gente pode repetir? E aí ele, assim, né, com toda a sua educação, e ele já, assim, né, com muito bom senso, ele olhou para mim e falou assim, olha, Nery, infelizmente, eu sinto muito, mas é um CA de mama. E a gente já tem que ver que grau que está, nós vamos ter que fazer outros exames para a gente também poder dizer o tratamento que vai ser melhor para ti. Ah, que tipo que é, doutor? Ah, ainda não posso dizer, a gente tem que fazer outros exames Uhum. que faz depois da biópsia para dizer exatamente o que era. E aí eu lembro, assim, a primeira coisa que eu falei foi assim, meu cabelo vai cair? Foi a primeira coisa que eu perguntei. E aí, óbvio, né, o médico disse, olha, depende muito do tratamento, mas assim, é muito difícil não cair. A gente pode fazer outras coisas. Foi me falando assim com muita calma. E ali eu lembro que ali eu chorei, assim, que eu já assim, imagina, né? Eu trabalhando numa loja, sempre como muito vaidosa, sempre me arrumando, tava lá, né? No auge da minha vida, né? Eu sempre falo assim, foi a melhor fase da minha vida quando eu descobri. E hoje eu sei que não é. Hoje eu estou na melhor fase da minha vida. Mas lá eu dizia isso. E aí eu lembro que aquilo pegou, assim, claro, daí o médico ele vai conversando, ele foi me deixando calma, ele foi me deixando tranquila. Ele já ia falando, Nayara, a gente pode usar touca para o teu cabelo não cair. Talvez não vai cair. Então, assim, eles não querem que a gente fique pensando no pior naquele momento. Aham. Mas eu lembro que a minha primeira preocupação foi o cabelo. E hoje eu penso assim, meu Deus do céu, que nada a ver, né? Tem tanta coisa pra gente se preocupar. E eu fiquei pensando no cabelo. Mas eu acho que as mulheres, assim, de cara pensam isso, né? Acho que é muito normal para mulher já pensar assim, como eu vou ficar careca, como eu vou passar por isso. E aí eu lembro assim que meu médico foi, nossa, maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Já de conversando e me acalmando. E foi super tranquilo, assim. Eu não lembro, assim, sabe, de ser desesperador. Não teve nada disso. Tanto que eu sei, assim, que foram poucas vezes que eu chorei no início, que foi mais difícil para mim contar para minha família. Foi a parte mais Uhum. difícil, assim, do meu diagnóstico ali, chegar e falar assim, meu Deus, agora eu tenho que contar para os meus pais, para as Uhum. minhas irmãs, né? Porque também a nossa preocupação é qualquer coisa ter informação para que as nossas irmãs também precisam ver se tá tudo bem com elas, se alguém da família pode ter, né? Tem tanta coisa no meio disso, a gente Sim. fazer um teste genético, né? Saber se é hereditário, se não é.
Então, assim, era a minha maior preocupação. E no meio dessa época foi a enchente no Rio Grande do Sul e também teve algumas cidades de Santa Catarina afetadas. Então, eu estava com amigas passando por essa situação. Então, como falar disso? Como eu chegar para elas e Uhum. falar assim: olha, minhas amigas, agora eu vou passar por isso. Então, foi um momento assim bem delicado, mas graças a Deus assim foi super tranquilo. Eu não posso dizer assim que foi um bicho de sete cabeça, porque a gente vai desmistificando, a gente vai tendo uma boa rede de apoio, né? Uma boa equipe que vai conversando contigo. E foi assim. A rede de apoio ela é fundamental, né? E, a questão é como você encara o diagnóstico, faz toda a diferença no seu tratamento, né? E a rede de apoio que vai fazer isso, né? É comum a gente ouvir que depois de receber o diagnóstico, a pessoa às vezes tenta se isolar, né? Ela, Mental mesmo. ela vai para dentro dela mesma, né? Porque ela fica, porque eu, se questionando, né? Porque eu, né? Então, mais do que nunca, nesse momento, é importante você buscar as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que te amam, né? Se você tem algum relacionamento, os teus pais, os teus irmãos, se você não tem ninguém, às vezes você é filho único e seus pais já não estão mais aqui, procure amigos. Sempre vai haver uma rede de apoio. Assim como também tem as redes, né? Tem as redes femininas em vários lugares, né? Não sei como é que é em Salinópolis, né? Uhum. Mas tem as redes também que dão apoio, que dão suporte. O importante é não ficar sozinha, né, Nai? E tentar, dentro do possível, olhar para esse diagnóstico como uma etapa, É, né? exatamente. Exatamente. Falando da rede de apoio, acho que para a gente falar um pouquinho mais dessa parte de como eu passei por isso, né? Acho que é o mais importante, talvez. A rede de apoio é um dos 4 pilares quando a gente fala, né, em diagnóstico de CA, né, de mama, enfim. A gente trabalha muito essa questão da nossa fé, da nossa espiritualidade, o que eu acabei de falar para vocês, que a gente tem que ter assim uma confiança na equipe médica, nos enfermeiros, que a gente vai estar lidando ali todo momento do tratamento. E a gente precisa também da rede de apoio. Acho que a rede de apoio assim é fundamental. Para mim foi fundamental em vários momentos. Eu tive uma rede de apoio na minha casa, né? Que foi meu marido, que foi meu melhor presente disso tudo. Foi muito parceiro, muito. Tanto por isso que eu falo, acho que para mim foi tão leve lidar com isso, porque ele tomava frente de tudo, sempre estava ali quando eu precisava. Mas eu tô falando da minha realidade, que é exceção. Se a gente olhar números, por exemplo, de cada 5 mulheres que têm um diagnóstico de câncer, 4 são abandonadas. Então, assim, é uma situação muito complicada. Eu fui privilegiada, né? Mas na realidade não é assim. Mas realmente, assim, acho que, como eu te falei, quando eu recebi e passou o choque, e aí realmente não tinha como repetir, não era brincadeira, era comigo, era um assunto bem sério. A gente tem momentos que a gente se pega pensando assim, meu Deus, e agora? Além do cabelo, né? A gente tem Uhum. risco, né? É uma doença que com certeza ela é fatal se não for levada a sério, se não for feito o tratamento de forma correta. Se a gente não fazer a nossa parte, infelizmente é uma doença que é devastadora. Mas eu lembro que eu sempre, assim, que no momento que eu recebi, eu não tive aquela coisa assim de dizer, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu só pensava assim, eu vou vencer, eu vou ficar bem, eu vou vencer o câncer. Tipo, nunca pensei assim, nossa, eu não vou conseguir, não vai dar certo. E eu acho que eu sempre enxerguei assim, eu não dei importância para isso, sabe? Não dei a devida importância. Talvez assim, mas como assim? Eu entendo que era algo que era muito preocupante, mas eu não ficava pensando naquilo a todo momento. Eu pensava em trabalhar, eu pensava em fazer atividade física, eu pensava em ter uma vida social sempre que eu pudesse, né? Tem momentos que a gente não consegue, mas sempre que eu podia, eu tava ali. Eu ficava no Instagram mostrando as minhas coisas. Sempre gostei de mostrar meu trabalho, mostrar minha família. Então, eu aproveitei esse momento também para mostrar, para falar do diagnóstico, para falar do que eu estava vivendo.
Então, acho que é muito importante a gente ter essa aceitação. Para a gente aceitar, a gente ter uma boa equipe, a gente ter uma rede de apoio que vai ajudar, como você falou. Eu tive isso muito em casa, mas tive amigas maravilhosas, não só as que estão perto, mas as que estão aí também. Mandavam mensagem, ligação de vídeo, e mandaram flores, e mandavam presente, enfim, e qualquer coisa, né, nesse momento pra gente é muito grande. Então, assim, foi essencial. E eu enxerguei, assim, a doença desse tamanho, sabe? Eu não digo, isso aqui não é nada na minha vida, nada mesmo. Não, não vai abalar, não vai acabar comigo agora. Não vai ser assim, né? A gente tem que reescrever diferente, a gente tem que fazer diferente. E acho que Sim, foi isso, assim. até porque hoje, né, principalmente quando detectado no começo, como o teu, né, apesar do teu já estar um pouquinho mais avançado, né, hoje o tratamento ele é bem eficaz, né? Bem eficaz. Mas o que Exatamente. mais voga nisso tudo é aqui, como eu encaro isso, né? É. E o autoconhecimento, até a Sandra contribuiu aqui com uma das mensagens, né, falando da importância do conhecimento, né, de buscar o conhecimento, de olhar para dentro, de buscar forças, né, para que essa jornada, porque o tratamento ele não acaba assim tão rápido, né, Nai? Por exemplo, Não, você tá num pós-tratamento, mas ainda em tratamento. Como que foi? Como que é essa jornada? Como é o tratamento? então, logo após o diagnóstico, a gente já recebe um início de tratamento. O médico ele vai ao longo, né, definindo alguns passos de tratamento, porque muitas vezes a gente inicia o tratamento e pode ter que mudar alguma coisa, né, dependendo da medicação. Então, eu lembro assim que já de começo o médico já definiu, a gente o CA é tipo X, tipo Y. Você pode fazer, às vezes, a imunoterapia, que, por exemplo, eu fiz, né? No triplo negativo, a gente pode trabalhar com a imuno, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, tudo isso aí eu fiz. E eu lembro, assim, ó, que a minha preocupação era quimioterapia, quimioterapia, quimioterapia. E no final, a quimioterapia não foi. Eu não sei se porque eu já, como você falou, busquei conhecimento, estudei bastante, li bastante. Eu vivia na internet lendo o que realmente era, como Uhum. realmente era, por que que era vermelha, por que que era branca, né? Até a gente entender isso, assim, achando que, meu Deus, a vermelha é uma destruição, né? Um negócio que vai te deixar muito mal. Eu fiquei, nossa, assim, praticamente em todas elas eu tive o mesmo sintoma. E, e assim, a minha pior fase veio depois disso tudo. Veio depois da cirurgia, veio depois da rádio, né? Eu tive, claro, sequelas. Nem todas as pessoas têm, nem todas as pessoas têm problemas depois, mas eu tive. E a maioria tem sempre alguma coisinha, sabe? Então, o tratamento, muitas pessoas acabam achando que é quimioterápico. Ai, tu vai passar muito mal e tal, mas não sei Uhum. o que, mas vai passar, meu Deus, tadinha, vai fazer quimio vermelha, né? Às vezes a gente escuta essas coisas. Ai, vai fazer rádio, vai arder, vai doer, vai. Não, gente, não é nada disso. Só para falar um pouquinho do que eu vivi bem rápido. Uhum. Quimioterapia, para mim, cada medicação ela tinha um efeito no meu corpo. Então, tem medicação que eu ficava mais enjoada, tem medicação que dava bolinhas na pele, dava aquelas erupções assim, sabe? Dava tipo uma coceirinha. Tinham medicações que eu ficava super inchada. Tinham medicações que dava diarreia e vômito. Então, assim, cada medicação, meu médico falava assim, ai, que bom que tu teve isso, porque é sinal que a medicação fez efeito. Então, cada medicação que a gente recebia, dependendo do ciclo que era, a gente tinha um efeito diferente no corpo, né? E eu lembro que os meus, assim, de tudo que eu fiz, quase todos eu tive enjoo. Durante todo o tratamento eu tive muito enjoo. Então, assim, isso pegou. Radioterapia, a pele vai queimar, vai dar não sei o que, gente. Eu fiz aqui toda a região da axila e pegou um quadrante da mama. Eu lembro que quando eu fui na médica, ela já falou assim, Nayara, passa um creme 2 meses, era 2 meses antes da rádio. Já compra e vai passando. E eu fazia todo dia. Se eu tomava banho de manhã era o creme, se eu tomava banho de tarde era o creme. E aí na radioterapia também a gente usa um creme específico pós-rádio. E eu fiz Uhum. exatamente o que falaram. Não tive ferida, não descascou, não ficou preto, não teve nada, nada. Claro, não podia pegar sol. Então tudo que o médico Uhum. falava para mim fazer, eu fazia. Tudo, tudo, exatamente como pediam. Então assim, o tratamento ele tem
Pequenas coisas que às vezes faz diferença. Poxa, a gente tem que usar o creme? Tem que usar o creme. A gente não pode, assim, largar de mão, sabe? Mesma coisa, alimentação, né? A Aham. gente precisa, né? Não pode beber, não pode comer açúcar, tem que evitar carne assim. Tem muita, a gente tem algumas restrições no tratamento que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. É simples assim. Não É tem não muito aquela inventar coisa, moda, né, ah, eu vou Nai? fazer. Não, mas a fulana lá passou por isso e fez. Pois é, o que eu falava, tinha as redes de apoio que às vezes vinham com umas histórias, né? Umas coisas assim. Eu falava, olha, mas eu decidi fazer dessa forma. Então eu tinha muita certeza daquilo, né? Porque eu tinha muita confiança, sabia que ele estava falando era certo e eu lia bastante. Então, assim, eu sabia que aquele era o caminho. Não tinha um caminho diferente para isso, sabe? E o que eu falo, gente, assim, ó, a gente às vezes recebe muito apoio durante esse tratamento quimioterápico, imunoterápico, né? Rádio, cirurgia. Mas, assim, depois do tratamento, a gente tem muita coisa, ainda depois dessa parte, sabe? A gente fica em tratamento, são praticamente ali os 3 primeiros anos, né? Eu tomo ainda muita medicação, vitamina. Eu estava indo ao médico de 3 em 3 meses fazendo exames, né? Agora é de 6 em 6, porque eu falo cura, mas a medicina fala remissão. Então, a gente tem ainda até 5 anos, né? Até fechar 5 anos, a gente tem que estar ali investigando e cuidando. E as Uhum. sequelas que eu tive, assim, mexe com muita coisa até hoje, né? Meu corpo, para ter uma ideia, não produz mais corticoide. Então, eu tenho que tomar corticoide todos os dias. Então, não tem aquele pico de manhã. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito aqui, ó, sabe? Uhum. Energia ligada. Hoje eu não tenho. Então, assim, cada pessoa, né, reage de uma forma diferente. E cada CA é um tipo diferente. Então, assim, não dá pra gente saber que o meu tratamento vai ser igual ao de outra pessoa, né? Vai ser totalmente diferente. Mas o que vale muito mesmo é a gente seguir, né? Seguir exatamente aquilo que precisa ser feito. E só depende de nós. Ninguém vai fazer por nós também. É. Esse é um o que você falou agora, né? Esse é um momento realmente que você tem que ter força de vontade em si mesma, né? Disciplina, muita disciplina, né? Não Exatamente. duvidar do que o médico está passando e acreditar, às vezes, em, como você trouxe, né? Ah, mas fulana fez assim, fulana fez assado, daqui a pouco tu tá saindo do contexto que é, porque você é um ser único. Esse tratamento é seu. O tratamento que a Joana, a Maria está fazendo não vai ser o mesmo que o seu, porque são pessoas diferentes. O diagnóstico dela é Exatamente. diferente, né? Então o tratamento também é. Por isso Assim tem que ter como disciplina. uma gestação, né? Você é mãe e eu sou mãe. Com certeza a minha gestação foi diferente da sua. Se tiver um menino e uma menina, a gestação de cada um vai ser diferente. Então, assim é um tratamento também. É Mesmo muito dois meninos individualizado. são totalmente Mas foi diferente dos 2 meninos, não foi? claro, e sempre é, É isso. né? E assim como Exatamente. também, né, eu acho que pegando o gancho de ser diferente, cada dia é um dia, né? Um dia é diferente do outro, né? Hoje tu acorda numa situação, outro dia você acorda mais animadinha, e você tem que saber respeitar o teu corpo, né? Respeitar você mesma. Para que o pós-tratamento, né, que é essa jornada que você está traçando agora, ela realmente, nesses próximos anos, você possa chegar lá no final, né, com o objetivo que você quer. Porque agora, o que acontece? Às vezes terminou o tratamento quimioterápico ou a cirurgia, tá? Enfim, aí larga, né? Não, É né? E a gente vê verdade. alguns casos, né? Inclusive tive casos próximos e que terminou essa fase, volta a fumar, volta a beber, volta, sabe? E Outro não, esporte. a tua disciplina tem que continuar, porque como você disse, só depende de você. É Única, verdade. única e exclusivamente de você, né? Uhum. Mas olha só, fazendo rapidamente, assim, falando um pouco da minha questão do tratamento. A parte minha, assim, de medicação, eu sentia uns 2 dias após. Então, eu sempre fazia na sexta, porque o Ariel ficava comigo em casa final de semana, para ele também não ter que estar saindo a todo momento, né? Porque, para quem não sabe, daqui pra gente ir pra Belém, a gente leva 4 horas para ir, 4 horas para voltar. Então, a gente passou muitos momentos tendo que ir, tendo que ficar. Os nossos filhos não tinham como estar indo sempre junto. Então, a gente passou por bastante coisa, assim.
E a gente tentava evitar ao máximo. Então, tentava ir na sexta para poder estar em casa no final de semana e ele tá me ajudando. E eu lembro que eram esses 2 dias, assim, sábado muito enjoo, assim, ficava, e o corpo fica cansado. Então, teve medicações que passavam, assim, um tratamento bem difícil. E o domingo, mas segunda-feira, eu já tava a mil pelo Brasil, assim, já tava com a minha rotina toda de novo, fazendo tudo que eu tinha direito, trabalhando, fazendo comida, o que eu conseguia fazer, eu nunca deixei de fazer. E eu lembro que algumas pessoas ficavam assim, ai, mas pra quê? Vai descansar. Não, mas ai, no fim você deve estar passando por algum problema, você não pode estar tão feliz assim. Tinha muita gente que mandava mensagem. E eu escutava umas coisas que às vezes me deixavam assim, sabe? Eu falava, gente, mas qual o problema? Não quer dizer que a gente não precisa ser forte o tempo todo. Mas se a gente tá bem naquele momento, por que não falar disso? Por que não mostrar isso? Eu falo, eu não vivo de encenação aqui, né? Na minha vida no Instagram. O que é, o que não é, tá tudo certo. Não vou ficar criando uma Nayara aqui e aqui em casa é outra coisa. Mas eu lembro que eu passei por isso. As pessoas achavam assim, ai, nossa, será que tá tão difícil assim mesmo? Porque, nossa, a vida dela tá perfeita, né? Então, tinha umas coisas assim. Mas, quem me conhece sabe, tem momentos que eu sumia. Se eu não postasse nada hoje, nada amanhã, eu podia saber que eu tava vendo um filme ou passando mal. Sempre acontecia uma situação que eu ficava quieta, eu ficava na minha. Ai, Nai, mas tu não chora. Eu não ia a gente pegar um telefone e começar a chorar, né, no Instagram. Isso que eu falo, tem momentos, teve situações de eu vir aqui conversar e chorar? Teve, mas eu não ia, tô chorando e vou vir aqui gravar isso. Chorava ali na minha cama, tomando banho, quando eu queria chorar, chorava. E eu tive isso, tá? Acho que é muito difícil uma pessoa que fala que não teve isso. Pode ter, né? Mas eu tive momentos muito bons, poucos momentos, assim, de parar, de ter que ficar quietinha, assim, mas eu tive. Eu lembro que eu tive. Tem momentos que bate, assim, que a gente fala assim, meu Deus, será que eu vou passar por isso? Será que eu vou conseguir enfrentar isso? Será que vai dar certo? As Né? Muitas dúvidas, vezes né? as dúvidas surgem. Claro que eu não ficava ali todo momento, será, né? Não, que isso? A gente só fica assim, poxa, fica às vezes pensando, nossa, antes eu tinha uma vida assim, fazia isso. Eu nem me importava tanto com algumas coisas. Hoje eu sou realmente uma pessoa de se eu posso treinar, eu treino. Se eu posso caminhar na beirada da praia, eu vou. Se eu posso sair de casa, eu saio. Porque eu acho que meu tempo hoje é muito mais valioso do que já foi há muito tempo. Antes da doença, principalmente. Depois dela, eu tenho uma outra visão de mundo, assim. Então eu tento fazer mais coisas, porque eu passei muito tempo deitada numa cama, a minha vida mudou praticamente um ano, assim, você não tem vida social. Enfim, a vida da gente para, a minha vida mudou, a vida do meu marido mudou, a vida da minha família toda mudou, né? Então a gente respeitou esse processo, mas hoje, se eu puder fazer diferente, eu faço. Porque eu não quero perder tempo na minha cama. Não quero perder tempo num dia assistindo série, num dia lindo de sol. Entendeu? Eu tenho, assim, umas coisas que hoje, assim, que essa doença me fez pensar diferente. Mas eu respeitei muito o meu processo, respeitei muito a minha cabeça. Quando eu queria, queria, quando não queria, não queria, sabe? Eu sempre fui assim, nunca me deixei levar por nada. Ah, mas vamos fazer tal coisa. Eu falei, não, hoje não quero, hoje eu quero ficar na minha bed. E o Ariel entendia muito bem isso. Muitas vezes, assim, eu lembro que ele chegava todo animado e eu tava lá, assim, tipo, chateada. E ele falou, ah, quer um chocolate? Eu falei, quero chocolate. E comia o chocolate e ficava quieta lá, sabe? Era tipo uma TPM um pouco pioradinha, assim, era tipo isso, assim. Então, Mas tem dias assim também. uma coisa que acompanhando de longe, né, toda essa tua jornada, eu e isso me serviu como lição também, a forma como você passou isso para com as crianças, né, com os teus filhos. Como foi, eu acho tão bonitinho ver a Mel lá quebrando o ovo, fazendo, sabe, lavando a loucinha, sabe? Eu acho isso lindo porque me inspira também, né? A dar mais, soltar um pouco mais, assim, porque a gente fica muito assim, aí, então, legal, né? E vendo a sua história, eu percebi assim que a gente precisa preparar eles para a vida, né? Certeza, com certeza. Era muito assim, eu tenho. A gente tem muito aquela educação aqui em casa, a gente tenta criar as crianças muito independentes.
A Melinda, ela é uma menina que ela já come sozinha, ela toma banho sozinha, ela se veste sozinha, ela faz muitas coisas sozinhas, porque a gente teve isso. Durante o meu tratamento, eu fiquei muito tranquila porque eu sabia que eles iam se virar muito bem. E a gente teve uma rede de apoio aqui na minha casa. As meninas que trabalharam com a gente nesse período foram maravilhosas. Então, assim, me ajudaram muito também com as crianças. Mas eles, por terem essa educação, assim, também ajudou muito. Eles nunca foram dependentes de mim pra nada, assim. Só bem quando eram bem pequenininhos. A Melinda tem 3 anos, tu sabe? Eu estava com 2 anos, então, muito tranquila. Mas, assim, no meu tratamento, eu lembro que nada foi escondido. Ah, por que eu tava indo pra Belém? Eu falava pra eles, olha, a mãe tá indo pra Belém porque a mãe vai ter que fazer um tratamento, meu cabelo vai cair. Eu já começava, sempre que eu podia, eu tava falando alguma coisa. Ó, vocês vão ter que ficar com a fulana, com a ciclana. Então, assim, respeitem ela. Quando o pai e a mãe não estão, vocês têm que obedecer elas. E a gente já ia falando essas coisas. Então, assim, foi super tranquilo, sabe? Tanto que quando as coisas aconteceram, nenhum deles se assustou, nenhum deles chorou, nenhum deles ficou assim, sabe? Até porque criança, eles também não tinham Não tem. entendimento, né? Graças a Deus, não tinha do que estava acontecendo. Até hoje eles não têm noção, né? A gente nunca carregou eles com muita responsabilidade de adulto. Eles são crianças, né? Mas a gente não deixou. Eu não podia ir pro sol, mas meu marido ia. Eu não podia ir pra piscina, meu marido podia. Então, assim, eu tava sempre lá, sentada, olhando, mas o Ariel tava ali, brincando e a vida seguindo. Eu sempre falei assim, a gente decidiu, né? Meu tratamento não pode parar a vida deles. Eles iam pra escola normalmente. Quando, assim, teve acho que umas 2 vezes que a gente foi pra Belém. Ah, vamos levar as crianças junto pra ir no shopping? Vamos levar as crianças junto pra ir no shopping. Então, assim, era festa pra eles, entendeu? Eles não estavam entendendo. A Melinda ganhou uma vez uma boneca de uma amiga que o cabelo saía e a gente não tinha percebido. Ela deu e não percebeu. Uma bonequinha assim pequenininha, tipo aquelas Polly, acho que era. Uhum. E aí eu lembro que ela tirou o cabelo e falou assim: ah, igual a mãe, ela é careca. E ela achou o máximo. Até hoje ela pega a boneca, ela fala que é igual eu. Então, assim, sabe? Foi muito leve, foi muito tranquilo, assim. Muito. Tem coisas que eles me perguntavam assim, ai, por que que a mãe tá careca? Eu falei, porque a mãe está se tratando de uma doença que é feia aqui na mama da... E eu falava, eu não tinha medo de falar, porque às vezes alguém podia chegar e falar, eles ficassem sem entender, eu sei lá, Uhum. não precisava mentir, sabe? E aí, às vezes hoje eles param pra mim e falam assim, teu cabelo vai cair de novo? Tu vai ter que raspar o cabelo? Porque eu raspei, então na cabeça deles Uhum. eu tirei o cabelo, né? Eu falo, não, o cabelo da mãe não vai cair nunca mais. Eu já falo, então tá bom. Ele sai. Pra eles, tipo, aquilo é normal, assim, sabe? Eles adoram quando a gente fala que vai pra Belém. Porque aí traz uma besteirinha, aí faz uma coisinha. Pra eles é tudo diversão, sabe? Mas eu assim, Michele, crio muito eles assim porque eu quero que eles sejam adultos fortes, felizes, sabe? Pessoas boas. Eu acho que a gente fazendo isso, assim, desde pequenininho, sabe? Sendo verdadeiros, né? Mostrando a realidade, mas deixando eles serem crianças, né? Eu acho que eles vão ser adultos bem diferentes, assim. É muito importante isso, assim. Eu espero que eles sejam melhores que nós somos, sabe? Então, isso é muito importante pra gente como pai, né? Acho que Sim, é educar todo bem o nosso objetivo, né? filho. É a herança que a gente deixa para o mundo, né? É a herança que a gente deixa para o mundo. Exatamente. São eles, né? Exatamente. E, e aí, Nai, eu queria que te falasse um pouquinho, até você já falou brevemente, assim, como é que foi passar por todo esse processo em diante de questão de trabalho, né, de vida social, de família. Eu lembro que no meio ali do processo, tu desmobilizou uma loja, montou outra, e eu pensando, meu Deus, como que ela consegue? Eu aqui na minha, né, minha pequenez, eu pensei assim, gente do céu, olha só a força dessa mulher, fazer montando loja. Ah, Não. é porque assim, a história foi como eu te falo, assim, eu falo assim, nossa, quando eu descobri foi a melhor fase da minha vida. Eu falo, hoje eu falo que nada, hoje é a melhor fase da minha vida. Mas eu tinha recém-aberto uma loja, vamos lá, tinha 6 meses, 8 meses mais ou menos, que era o meu sonho ter uma loja física, uma loja grande, né? Uma loja que representava muito da minha essência. E aí, né, veio o diagnóstico.
E assim, eu lembro que foi muito bom essa questão da loja, do trabalho. Eu acho que algumas mulheres que eu conheço conseguem trabalhar durante o tratamento. Para mim foi essencial. Sempre que parava os meus enjoos, que eu tava bem, segunda-feira eu tava na loja. Era muito difícil, alguém pode ver, quem me acompanhava sabe. Era no Instagram da Conceito, era no meu, era tomando café com cliente. As minhas clientes iam me ver, então era muito bom esse processo. E aí, tanto que durante o tratamento, foi bem no final, foi em janeiro desse ano, a gente teve que fechar o espaço físico, porque eu já não estava mais conseguindo estar lá, né, direto, pelas minhas sequelas, assim, não foi pela quimioterapia, não foi esse processo, mas eu estava cansada, eu tive muito problema, fiquei um mês internada, então nessa situação eu tive que parar de trabalhar. E neste tempo, assim, meu, e aí, o que a gente vai fazer? E o Ariel já assim, vou fechar, né? O Ariel nem pensou em plano B. E eu já na minha cabeça eu falei, não, eu vou continuar online, eu vou fechar ela ao físico, mas eu mantenho online. Graças a Deus a gente tem muitas clientes, muitas amigas que compram tanto aí no sul quanto aqui. Então, assim, isso pra mim, eu falei, não, isso eu já construí, tá muito sólido, não vou fechar. E assim, cabeça assim, sabe? E no meio desse tempo apareceu um outro negócio. Eu comprei um trailer no meio desse caminho. Assim que eu decidi fechar uma, apareceu o trailer para botar a loja de biquínis. Então a gente tem uma loja de biquínis e acessórios de moda praia, num outro espaço, que é um pouco mais aqui, né? Enfim, perto de onde eu moro, mas não tão perto. E há conceito que eu estarei retornando ainda, tá? Eu tô com esse retorno aí marcado. Mas foi isso, assim, sabe? Eu acho que o trabalho, ele deixou a minha cabeça, sabe? Sempre assim, ó, pra frente, pensando em coisa boa, energia boa, né? A vida social deu uma parada, obviamente. A gente teve momentos de aquela coisa, eu estava bem, eu queria ficar com o Ariel, com as crianças, por mais que a gente ama os amigos, tem momentos que a gente quer ficar um pouco mais reservado, então a gente tinha isso. A correria de médico e exames fazia com que a gente quisesse ficar um pouco mais quietos. Então a gente parou, eu entendi também. E claro, sempre que eu estava bem e que tinham eventos que a gente podia participar, a gente participava. Então, assim, acho que a gente sempre soube medir isso, sabe? Hoje, assim, tem coisas que eu falo assim, nossa, hoje se eu tivesse aquela cabeça eu teria feito diferente. Mas eu me arrependo, sabe? Tem coisas que, deveria ter parado de trabalhar porque poderia ter aproveitado mais com as crianças. Mas, né, assim, não dá pra gente prever, não dá pra gente ter uma bolha, né, uma bola de cristal e dizer assim, não, isso que vai acontecer, vou fazer assim. Eu fui fazendo conforme aquilo eu senti pra mim que tava bom. E no meu coração foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Nesse meio tempo eu tive sogra que veio pra cá, tive minha mãe que veio pra cá. Então, assim, meu Deus, sabe? Acho que nunca faltou nada em nenhum lado. Se eu estava na loja, tinha alguém com as crianças. Então, sempre foi muito recíproco, assim, de todos os lados, sabe? E amiga vindo aqui trazendo bolo, outra trouxe uma sopa. Nossa, eu tive assim, eu fui muito abraçada, sabe? Eu sou do sul, mas olha, eu vou te dizer, a gente tá há quase 4 anos aqui. Eu tenho muitas amigas aqui hoje. E eu tive pessoas, assim, que foi um presente de Deus nesse tratamento. De passar na minha casa, achar uma panela de sopa, sabe? De passar aqui, de que precisa de enfermeira? Vamos mandar uma enfermeira aqui te mandar um soro. Eu tive esse tipo de amizade aqui, sabe? Então, assim, nossa, eu não sei nem o que te falar, assim. Eu só digo assim, acho que e tudo foi Deus, né? Eu não falei de espiritualidade, mas acho que eu posso falar aqui que no meu tratamento, acho que se não fosse isso, eu não teria passado. Porque eu me aproximei muito de Deus no meu tratamento, sempre fui de ir na igreja, a gente já estava, graças a Deus, sempre mantendo a nossa rotina. Não que rezar em casa não é bom, mas como um católico, né? A gente vai à igreja ao domingo, mas apareceu o estudo bíblico para mim nesse momento. Nós fazíamos com um casal que até hoje a gente é amigo e a gente mantém um relacionamento muito bacana. Eu tive assim, nossa, eu tive coisas que eu tenho certeza, assim, que foi Deus, sabe? Deus colocou essa pessoa, Deus me fez saber disso por essa pessoa, porque, assim, coisas que eu pedia e acontecia. E assim, Michele, o tratamento, ele não é só a gente vir aqui falar da nossa cabeça, né?
enfim, acontece que por trás disso tem gente que não pode parar de trabalhar, tem gente que não consegue um benefício, tem gente que não tem carro próprio, né? Assim, tem tanta coisa que... Outras realidades, não, né? para tudo aconteceu. A empresa do meu marido falou, Ariel, o que vocês precisarem, nós vamos ajudar. As minhas amigas, tudo que podiam, fizeram. Pessoas que falaram assim, ó, tu precisa de enfermeiro, disso, eu vou te dar. Quer ficar lá em Belém? Meu apartamento tá aqui. A chave... Eu tive pessoas de dizer assim, a chave do meu apartamento tá aqui para você ficar. O tempo que você precisar. Então, assim, fui muito abençoada. Se isso não é Deus, não sei o que é. Mas, como eu te falo, tem pessoas, tem situações que a gente, não vou dizer assim, nossa, tava acontecendo, tá tudo mil maravilha. Gente, a gente vai pra farmácia, a gente vai pra... A gente tem coisa que a gente não pode esperar, a gente vai pagando e assim vai indo. E mesmo assim, a gente viveu uma fase muito boa, muito tranquila. Não faltou nada, a gente não deixou de comer, a gente não... Sabe? Foi tudo ótimo, foi tudo perfeito. E se isso não é Deus ajudando com que as coisas não faltem, com que as coisas chegam, eu não sei dizer o que é, sabe? Muitas pessoas às vezes falam, ah, mas por que aconteceu isso contigo? Deus não existe como? Como, né? Não, uma pessoa nova, uma pessoa boa... Tem, assim, tem esses questionamentos, né? Ou até algumas pessoas que quando recebem diagnóstico falam, mas por que eu, né? Por que eu? E eu falo, gente, por que não eu? Eu não sou diferente de ninguém. Eu sou uma mulher comum, igual qualquer outra pessoa. Não importa se a gente é rico, se a gente é pobre, se a gente é famoso, se a gente não é, não interessa, né? Quando é pra ser, é pra ser. E eu penso assim, Deus não cria o mal, né? Deus, graças a Deus, cria só o bem, só coisas boas. Então, se isso está acontecendo com a gente, é porque ele vai ajudar a gente a passar da melhor forma. A gente vai descobrir o nosso propósito. No meio disso tudo, eu me aproximei dele, eu me tornei uma pessoa melhor com os meus filhos. Eu acho que hoje eu sou uma esposa melhor, eu acho que eu sou uma amiga melhor. Eu acredito que eu posso estar ajudando mais pessoas, então no meio disso tudo tem um propósito ainda. Eu podia ter ficado quieta, como tem muita gente que fica, mas por que não falar disso? Por que não vir aqui falar assim, gente, não é assim um bicho de cabeça, a gente consegue passar, é suportável, tudo dá certo, se a gente se ajudar, se a gente se unir, levar mais informação, faz o toque, então tudo eu tento trazer aqui e falar. E se eu tô aqui hoje, a gente tá aqui hoje conversando e tá aqui nessa live, é porque Deus quis que fosse assim. Não tem, assim, não existe outra explicação. Eu não posso falar de tudo isso e não falar de Deus, sabe? E tô me segurando pra não chorar, porque olha que ó, hoje cheio d'água já. Falar de Deus é um negócio assim, ó, que é assim, é incrível, é incrível. Essa minha amiga que a gente faz o estudo, até tá querendo me puxar a orelha que a gente não tá mais fazendo essa semana aí. Mas foi assim, ela era minha cliente da Conceito. E um dia ela deixou um cartão lá na loja, né? Um convite muito bonito pra gente fazer estudo bíblico. E eu não estava na loja. O cartão chegou pra mim, eu recebi. Aí um dia eu falei pro Ariel, olha só, a minha amiga Bia mandou um convite assim, vamos fazer. Aí eu já comecei a chorar na hora, assim, que eu li aquilo. Porque eu falei assim, meu Deus, é Deus dizendo assim, lê a palavra. Assim que tu vai começar a entender, porque no começo eu não entendia, assim, realmente, hoje eu falo com bastante tranquilidade, mas no começo eu pensei, meu Deus, mas por que eu? Eu pensava, eu tô na minha melhor fase, né, meu Deus, meus filhos são pequenos e tal, e hoje eu falo, por que não eu? Pra quê? Não é por quê, é pra quê de tudo isso? Então, né, eu não quero ser famosa, não quero virar uma super influencer aqui no Instagram, mas eu quero alcançar mais pessoas. Eu quero chegar assim, dizer assim, olha, eu tô contigo, eu sei que é difícil, mas tu vai conseguir. Se eu conseguir, tu vai conseguir, né? Você não é melhor, né? Eu não sou melhor que você. Você pode ser muito melhor que eu. Você vai conseguir. A gente consegue. A gente só tem que realmente, assim, seguir o que precisa, fazer o que precisa ser feito, né? Uhum. Se conseguir descobrir lá antes, melhor ainda, né? Qualquer coisa, procurar médico, enfim, a gente vai falar disso, mas é isso, assim, eu sou uma mera mortal falando disso. E esse teu propósito de levar, né, de ter, porque você é uma pessoa que fala muito bem, né? Fala muito bem, tem presença, já tinha presença digital antes, né? E o fato de passar por isso e não guardar isso para você,
leva para muitas mulheres, homens também, né, que passam pelo processo, uma inspiração. Porque é dizer sim, eu aceito, né? Eu aceito o que eu estou Exatamente. passando, Aceitar o diagnóstico, né? Eu exatamente. aceito o que eu estou passando e eu não vou lutar contra, eu vou lutar a favor de melhorar, né? Porque quando a gente, qualquer doença, quando a gente olha a doença como um problema, ela só piora. Ela só Quando a aumenta. gente, quando a Exatamente. gente olha a doença como um caminho, a gente passa por ela. E essa doença te passou como um caminho para te levar a inspirar outras, a se aproximar de Deus. Antes da gente entrar na live, né? Como eu te falei, né? Nada é por acaso, né? É Então, verdade. eu pedi, e em todas as TPMs eu peço que Deus nos ilumine, que a gente seja instrumento de voz através dos pensamentos dele, né? Para que essa mensagem chegue a muitas mulheres. Olha, Exatamente. É. porque Eu fiz a minha oração aqui antes de começar. Falei, Deus, o Senhor sabe de tudo. Então coloque as palavras certas na minha boca. Me deixe falar o que eu preciso falar. Porque a gente quer falar tanta coisa, né? Eu tenho tanta coisa. Se eu te falar, então, do que eu vi, do que eu vivi, como é que foi meu contato com Deus, quando eu vi Jesus. Então, assim, nossa, eu poderia estar aqui e eu ia chorar um monte. Eu já fico, né? Emocionada. Então, assim, só Ele, né? Só Ele. Só é Ele. Ele é o toda honra e toda glória a Ele. Só isso Ele. aí, né? Nai, e eu gostaria que você, com toda a propriedade que você tem, que você deixasse uma mensagem para as pessoas que vão assistir, que estão assistindo conosco, né? Uma gratidão imensa por cada um que entrou na live, que está conosco do começo até agora, né? Exatamente. Obrigada, né? Que vocês possam, depois essa live vai ficar gravada no meu e no Instagram da Nai, tá? E vocês repostem, não precisa nem compartilhar, vocês não querem que isso fique, né? Reposta, porque quanto mais repostar, mais longe essa mensagem vai chegar. E vai chegar em alguém que está lá naquele momento precisando enxergar um caminho e não está vendo. Porque eu imagino que no momento que há o diagnóstico, o choque é tão grande que a cegueira vem, né, Nai? Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão conosco agora e as pessoas que vão assistir depois, né, sobre esse processo e principalmente sobre a prevenção, né, que é um ponto bem importante. Acho que primeiro de tudo, assim, dizer que isso pode acontecer, mas não quer dizer que vai, né? Que a gente não tenha medo de fazer o toque. Toque é muito simples, né? A gente vinha aqui ó, com os nossos 2 dedinhos, vai tocando na mama, vai tocando na sua axila. Então, assim, faça o toque no banho, quando vai passar um creme. Eu sempre falo isso assim, gente, é 2 minutinhos, sabe? Faça, ensina a mãe, ensina a tia a fazer. Tem vídeo no YouTube falando como fazer o toque, né? Então, assim, e qualquer coisa que descobrir, ou mesmo, né, não tem nada, mas faça os exames de rotina. Porque vocês estão vendo, né? Eu descobri com 31 anos. Não tinha, assim, é um negócio que eu falo assim, é multifatorial. Não quer dizer que, eu bebo muito, posso ter. Pode ter, pode ajudar a ter, mas não quer dizer que vai ser. Se fosse por isso, tem muitas pessoas que teriam, não teria. Mas vai lá, faça o teu exame, né? Vai no ginecologista, faz os teus exames, teus preventivos. Assim, eu vejo mulheres que elas acabam deixando 1, 2 anos, 3 anos. E caso aparecer uma coisinha, não tenha medo. Pode ser maligno? Pode ser, mas a chance, gente, não é assim. Olha, pode ver quando a gente talvez está aqui, eu sou a primeira, né? Da minha família não teve ninguém. Teve a minha avó, mas não teve nada a ver com o que eu tô passando. Então, assim, não quer dizer que vai acontecer. E que a gente fale mais disso, que a gente não tenha medo. Quando acontecer com alguém que a gente conhece, a gente às vezes seja mais ouvido, a gente não fala tanto, às vezes a gente acaba falando Uhum. coisas que não são verdades. Eu escutei muitos mitos, né, durante o meu tratamento, que para quem está passando acaba atrapalhando, acaba sendo ruim. Então que a gente ouça mais, que a gente seja ouvido, né, nesse momento. E dizer assim que ninguém tá sozinha. Eu não tive vergonha, eu me assumi careca, eu comprei uma peruca e não usei.
Eu ia onde eu ia, eu me arrumava. Eu não tinha cílio, pra você ter noção. Eu perdi tudo isso aqui, ó, sobrancelha, cílio. Mas eu me maquiava e eu saía assim, linda, maravilhosa, me achando e tava tudo certo. E às vezes eu sei que tem mulheres que falam assim, ah, mas eu não consigo sair de casa, se isola. Não dá, gente. A gente vai ficar pior numa cama, dentro de casa, num quarto escuro. A gente tem que sair, tem que botar a cara no mundo. Além de que natureza é vida, sol é vida, ver gente é bom, né? E eu acho que todo mundo que sempre me olhou, assim, me olhou com carinho. Eu nunca vi ninguém me olhar com repúdio, nunca vi ninguém me olhar com medo. Teve uma vez uma criança no mercado que veio correndo assim, aí ela, por que tu tá careca? Foi muito engraçado, assim, criança. Então, assim, é gostoso, eu dei risada. E é bom a gente fazer isso. Então, se eu puder falar, assim, sabe, qualquer coisa, vá ao médico, né? Tem essas campanhas, a gente tem, enfim, às vezes tem campanhas, né, para ajudar mulheres, mas tem posto de saúde. Vai em qualquer, mais próximo da tua casa, tá? E dizer que se acontecer, não é nada que você não consiga lidar, tá? Eu digo com propriedade, é só a gente ter fé, a gente acreditar que vai dar certo, né? E quanto antes, melhor. Não fique esperando, né? Não é assim sei lá, um pelo encravado ali, uma unha encravada que você pode deixar, que você sabe que vai acontecer. A gente tem que mesmo, assim. Infelizmente, é cada dia mais precoce, né? Uhum. Cada dia mais casos. Então, quanto mais cedo descoberto, né, tem 30% de chance a mais. Então, assim, isso é muito, sabe? Eu falo assim, acho que se eu tivesse esperado, poderia não estar aqui hoje conversando com vocês. Então, é muito importante, né? Sim. E é isso. E você não ignora os sinais, né? Não. Primeiro, Assim, eu começa falei a... do nódulo, né, Michele? Mas assim, o que eu aprendi, tá? Secreção no mamilo, né? Apertar, isso aí é uma secreção estranha ali. Pode ser, a pele pode escamar. Então, assim, às vezes a gente fala só do nódulo e a pele pode ter umas manchas, uma escamação, uma vermelhidão. Isso ali também pode ser um sinal. O formato dela pode mudar, aumentar, mudar. Então, uma assim, mama qualquer diferente coisa da que você olha e outra. fala assim, pô, isso aqui não era assim, sabe? Porque a gente se conhece. A gente se olha, né, no espelho. Então, pô, isso aqui não era assim. Tá com uma dor, não tá legal, tá incomodando. Vai ver, sabe? Vai ver. E eu falei bastante disso, fazer o tratamento, né? Se o médico falou para fazer, faz. Ai, mas não dá mais tempo, já tá muito avançado, eu vou desistir da vida. Eu escuto muita gente falar que não quer fazer o tratamento e não faz. E vocês sabem qual é a única saída que vai ter se não fazer nada. Então tem que fazer. Tem que fazer. Ah, mas eu falo, Deus é o médico dos médicos. A gente faz o que o homem fala, mas Deus tá lá, Deus tá vendo tudo. Se a nossa fé for grande, vai, né? Não tem por que ficar ali esperando ai, vou desistir da vida, né? Não desiste. Não desiste porque quantas como eu talvez estão aí falando, né? Eu tô vivendo ainda a minha cura, né? Tem muito chão pela frente ainda, mas na minha cabeça tá tudo certo e está tudo certo, tenho certeza disso. Eu faço toque todo dia. Todo dia eu tô ali, ó. Ah, não. Eu mesmo falo assim, não é possível que agora vai ter alguma coisa ali. Não, não vai ter nada. Mas eu vou ali, eu passo o dedo, porque jamais vou viver isso de novo. E eu, por mim, não queria que ninguém vivesse. Então, é muito importante a gente se conscientizar, né? E então, não ignore os sinais. Conheça seu corpo. Se você está assistindo essa live agora e faz tempo que você não toma um banho de consciência, faça isso hoje. Verdade. Sabe? Faça isso hoje, faça isso por você, pelas pessoas que você ama. Se toca, se cuida. E que não seja só nos outubros. Que você leve isso como rotina todos os dias, né? E que isso seja até uma forma de amor próprio. E como é difícil, né, se enfrentar algo assim, se você não está se amando, né? Se você não se ama, se você não se vê merecedora da vida, então passar por um diagnóstico desse se torna mais difícil. Então não precisa
Gente, você quis viver desde o momento que você foi concebido, e talvez, dependendo da sua crença, muito antes disso. Então, se você às vezes está passando por um problema, esse problema não define você. E ele é só uma fase. E você é muito maior do que esse. Né? Você é muito maior que essa fase. Então, acredite que existe, sim, como diz a Nai, um poder muito maior que deu a sabedoria para esses médicos, para eles orientarem você, siga a orientação. Você é um ser único, o tratamento é só seu. Não fica pegando receita de A, de B, de C. Cuide, equilibre seu corpo, né? Se você me acompanha aqui, sabe que eu falo de equilíbrio energético, de importância de equilibrar seus chakras, de equilibrar suas energias. Isso não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com o teu cuidado, né? Cristo já colocava, ele impunha as mãos sobre as pessoas para gerar cura. Então, faça o teu reiki se você acredita nisso. Busque, sabe? Mas não desista. Jamais. Porque se você está passando pelo que está passando, ele tem um propósito. Não lute contra. Lute a favor da vida. É verdade. Exatamente. Quero agradecer imensamente, de coração bem cheio e quentinho, pela tua presença no TPM, né? Por todos que passaram por aqui, por todos que escreveram, Sandra, Vilide, não vou lembrar de todo mundo que escreveu ali e que contribuiu. Vou olhar também. Né? Obrigada, Gabriel, por nos possibilitar essa ponte. Nada na vida é por acaso, né? Isso há mais de 10 anos. Né? Mas olha, eu que agradeço, de verdade, assim, foi um prazer enorme, foi um bate-papo super tranquilo, eu tava bem nervosa já perto das 7 horas, eu pensei, ai meu Deus do céu, mas ó, deu tudo certo, eu acho que eu consegui falar aquilo que era necessário, né? E convido a todas que quiserem seguir, vão estar acompanhando aí os próximos capítulos dessa história. Não vejo a hora de escrever o meu livro um dia, né? Assim que tudo isso aí tiver, graças a Deus, resolvido. E, nossa, Michele, quando você me convidou, a primeira coisa que eu mandei mensagem pro Ariel e falei assim, a Michele me convidou para uma live. Ele, que Michele? Eu falei, Michele Escolar. Ele falou, sério? Eu falei, sério. E de vez em quando a gente falava de ti aqui em casa. Né? O teu conteúdo é sempre muito bom. Então, acho que eu que tenho que agradecer primeiro aqui, porque eu sou só, assim, uma aprendiz. Aprendi a fazer uma live, ó. Nós somos aprendizes. Se Deus quiser, até o último dia da nossa vida a gente vai estar aprendendo, né? É verdade. Isso nos faz pequeno diante dele e grande diante do mundo, porque a gente está disposto a aprender, né? Então, claro. E claro, acho que eu agradeci a mim, mas rapidinho eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui. Eu tive várias amigas que postaram, que enviaram, né? Algumas com questão de horário de trabalho, não iriam conseguir participar. Mas fica gravada, né? Fiquei bem feliz que teve gente perguntando se ia ficar gravado. Então, todo mundo vai poder assistir. Fica gravado, porque a proposta do TPM Conecta é realmente conectar as pessoas e levar informação, né, de vários assuntos. Então, eu não vejo por que não ficar gravado, né? Poder, daqui 6 meses, alguém buscar lá no Instagram sobre CA de mama e encontrar a tua história. Alguém daqui 1 ano procurar sobre radiestesia e encontrar lá live sobre isso. Daqui 1 ano, alguém procurar sobre como superar um acidente, né, a perca de um membro, e encontrar a live do Alexandre. Então, é por isso, né? Esse foi o propósito do TPM Conecta, gerar conteúdo que leve as pessoas a serem cada vez melhores. Então, eu convido vocês, sigam a Nai para acompanhar essa jornada que continua. Né? Ela tem uma família linda, a Mel mesmo dá vontade de apertar, tão fofinha, né? Siga também o conteúdo aqui que está no Michele Ponte Escolaro, né? Que a gente tem sempre renovando coisas. Tem um grupo VIP também, onde nós estamos numa jornada da Roda da Vida até final de dezembro. Se você não está lá, pode entrar, não tem problema. A gente está na segunda semana. E toda semana nós temos um passo na Roda da Vida. Para chegar em dezembro mais forte, mais leve, para 2026 ser ainda melhor. Obrigada, Nai.
Eu que agradeço. Obrigada Beijo no também. Um coração. abraço. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigada.